Capítulo 2 de Vagabond Akemi. Takezu e Matahashi acordam em uma cabana em algum lugar das montanhas. Matahashi pergunta a Takezu onde eles estão, e ele responde: o que importa? O importa é que estamos vivos. Takezu e Matahashi ficam naquela cabana por alguns dias. Nos é mostrada uma cena de uma mulher se maquiando na frente do espelho. Essa mulher acorda Takezu, que estava deitado no chão dormindo. Ele acorda, perguntando o que. Ela responde: como assim o que? E diz que achou que seria uma boa ideia se todos eles bebessem juntos. Takezu não responde nada, então Matahashi chama por Takezu. Ele diz: vem cá, vamos beber. Porém, Takezu diz que acha melhor eles irem embora, já que eles já estavam curados. Mas Matahashi se irrita com a atitude de Takezu e o chama de idiota, e diz que eles precisavam no mínimo agradecê-las antes de irem. E ele completa dizendo que elas não apenas os salvaram, mas também os deram abrigo por dias a eles, refugiados. Aquela mulher ri e diz a Takezu que ele é bem-vindo pelo tempo que quiser. Ela também diz que a caça aos soldados refugiados continua intensa, pois o general do Exército do Oeste ainda não foi capturado. Ela também diz que um deles deveria se casar com sua filha, Akemi, e viver lá com elas. Depois ela pergunta a Akemi qual dos dois ela prefere. Matahashi olha aquela situação e fica meio em choque, e completa dizendo que não vai dar. Ele não pode. Aquela mulher, a mãe da Akemi, fica bem surpresa e diz a Matahashi que ele é bem confiante. Matahashi diz que não foi isso que ele quis dizer. É que ele tem uma... Nessa hora, a mãe da Akemi vê a própria Akemi saindo e diz: lava ela de novo. E também completa dizendo: ela se recusa a crescer. Lá fora, Takezu estava colhendo cogumelos. Ele os colhia e os colocava em um cesto. Porém, uma mão surgia e pegava os cogumelos de dentro do cesto. Era Akemi, e ela jogava fora os cogumelos que Takezu havia colhido. Takezu pergunta: o que você está fazendo? E então ela responde: cogumelo vermelho. Cogumelo leopardo, venenoso, letal. E então ela pergunta a Takezu: você está tentando nos matar, Takezu? Os dois ficam ali, juntos por um tempo. E então Akemi olha para Takezu. Ela questiona a ele: por que você não faz nenhuma pergunta? Takezu olha para ela e diz: sobre o quê? E então Akemi responde: como nós sobrevivemos? E então ela completa dizendo: a minha idade, onde está meu pai, porque ela e a mãe dela vivem nas montanhas e por que ela usa aqueles sinos. Ouvindo isso, Takezu diz: já entendi, Matahashi está fazendo perguntas para você. E ela responde: todos os dias, incessantemente. Então, os dois ficam olhando um para o outro, se encarando durante um tempo. Então Takezu quebra aquele silêncio e pergunta: quantos anos você tem? E ela responde: 15. Takezu se surpreende e diz que ela é pequena demais para sua idade. Ela diz para ele calar a boca, então devolve a pergunta a ele: quantos anos você tem? Então ele responde: 17. Akemi se surpreende com a idade dele e diz:
Pensei que você tinha uns 30. Takezo não responde nada. Então, ela pergunta a ele: mais alguma coisa? Então Takezo pensa durante um tempo. E então pergunta a ela: o que você estava fazendo naquela noite que nos resgatou? Aí ela pergunta: naquele lugar cheio de mortos? E então nessa hora a cena muda e passa para a cabana. E lá dentro Matahashi encontra algo. Acontece que Matahashi havia encontrado espadas. E olhando todas aquelas espadas escondidas, ele se pergunta: o que todas essas espadas estão fazendo aqui? Ele, olhando para aquele monte de espadas, diz: são tantas. E então, nesse momento, Matahashi escuta um som. Ele percebe que tinha mais alguém ali com ele. E esse alguém era a mãe da Akemi. E então ela diz: então você as achou. Ela começa a caminhar em direção a ele, se aproximando. Com isso, Matahashi começa a ficar com medo. A mãe de Akemi fica encarando Matahashi. E então a cena corta de novo. E voltamos para Akemi e Takezo, que finalmente responde a pergunta de Takezo, dizendo: somos ladras. Takezo escuta aquilo, mas não esboça nenhuma reação. Então ele fala: ladras? Então a cena corta mais uma vez e voltamos para a mãe de Akemi e Matahashi. Então a mãe de Akemi fala para Matahashi, dizendo: nós vamos para os campos e roubamos espadas, armaduras, qualquer coisa que tenha valor. Então nessa hora, a mãe de Akemi segura a espada da qual Matahashi tinha encontrado. Matahashi, vendo aquilo, começa a suar frio, com medo e com dúvida. O que ela iria fazer? Então ela tira a espada da mão dele e começa a tirá-la da bainha na frente dele. E ela diz a ele: nós as roubamos dos corpos. É disso que vivemos. Você tem algum problema com isso? Então a cena corta mais uma vez e voltamos para Akemi e Takezo. E ela diz: mais alguma pergunta? Então Takezo olha para o horizonte e pergunta a ela: quem é ele? Então nessa hora, Akemi olha para o lado para saber de quem Takezo estava falando. Então ela vê um homem alto, forte e barbado. E ele começa a caminhar em direção aos dois. Nesse momento, uma pedra é atirada em direção àquele homem, mas a pedra não o atinge, apenas cai perto dele. E quem tinha tirado aquelas pedras? Akemi. Akemi jogava as pedras, uma atrás da outra, em direção a ele, na intenção de afastá-lo dali. Porém, nenhuma das pedras o acertava, apenas caíam perto dele. E ele chamava pelo nome dela, Akemi. Então, antes que Akemi jogasse mais uma pedra, Takezo a impede e diz: já chega. Então, ela desiste de jogar mais pedras. E Takezo percebe uma coisa: Akemi estava tremendo de medo. Então, Akemi responde a Takezo quem era aquele homem. Ela diz: aquele é Tsuji Kaze Tema, o homem que matou meu pai. E assim termina o capítulo. Este é o capítulo 2 de Vagabond. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, isso vai me ajudar bastante. Um abraço e até a próxima, meu guerreiro.